poucos sabem, mas o advento garrafa é uma coisa muito recente, né? Século XVIII, 1700 alguma coisa, né? Recente, então imagina, o vinho era transportado como antes? Era transportado em barril ou dentro de pele de animais, né? E o vinho não tinha a mesma condição, estragava, ficava muito ruim muito rápido, né? Muita bactéria e tal, então a gente perdia o vinho muito rápido. A garrafa trouxe o quê? A gente consegue manter o líquido muito bem na garrafa, né? Então, até então, a gente não tinha nada que mantinha o líquido tão bem como a garrafa. Eu continuo argumentando que a garrafa ainda é o melhor. O melhor é o Tetra Pak, você sabia? Eu acho que o melhor... Só que é horrível, né? Exato. É o melhor no sentido de... Até dói o ouvido de vocês quando eu falei. Os pessoas, mas porque ele é totalmente... hermético, isolado, não entra luz, não tem um furinho de rolha de nada. Você não tem nele a microoxigenação. Não teria, não tem, né? O que acontece redução. Então, esse é um problema, assim. Esses vedantes novos, esses embalagens novas, acaba que você tem redução e não oxidação. Então, o vinho reduz, fica com cheiro de ovo podre. Esse é um problema que a gente tem em lata, esse é um problema que a gente tem em bag-in-box. Bag-in-box então ele precisa de uma pequena respiração. Precisa oxigenar. Então, é uma das coisas que acontece. Então, eu acho que... Aprendi. Essa eu não sabia. Mas a garrafa... eu não vou falar que vai deixar de ser... Eu não quero que ninguém fique com raiva de mim. Mas a garrafa é o seguinte. Primeiro que falta hoje, cada vez mais. Né? Tudo bem que a gente está numa crise de abastecimento global, de tudo. Mas a garrafa é pesada. Então, a gente tem o quê? Emissão de carbono, de pegada de carbono, né? Então, para transportar. Então, o que acontece na Ilha da Madeira, por exemplo, que eu fui lá? A garrafa não está lá. Então, o que acontece? A garrafa vem num container, depois volta. Então, para encher a garrafa, vem um container, gasta um monte de combustível, com garrafa vazia. Aí enche as garrafas, depois volta para o continente. Ou seja, esses transportes e tal, de coisas pesadas, as garrafas que vinham da Argentina, aquele peso. A União Europeia já tem um pacto para reduzir em X... E qual que seria a saída? Olha, eu não vou te falar o que eu acho. Assim, eu vou te falar que a redução é um caminho do peso, né? Então, a União Europeia, por exemplo, fala, vamos reduzir X% o peso da garrafa, em vez de ser aquelas pesadonas, grossas e tal. Garrafa de primitivo que pesava 1,5 kg. Agora a gente é obrigado a reduzir. Você vai começar a reparar no mercado que é aquela garrafa bonitona de Argentina, Malbec. Vai quebrar mais no transporte. Pode quebrar mais, mas acho que não é por aí, mas pode quebrar, mas elas vão pesar menos, né? Sim. E eu acho que isso trouxe novas formas de consumo, né? Pro Tetra Pak, bag-in-box, latas. Latas são mais sustentáveis pelo fato de ser mais recicladas, né? Elas acabam tendo uma logística reversa muito rápida, né? No Brasil, 99% das latas que vem pro Brasil volta, né? São recicladas. E então, eu acho que isso vai acontecer, vai ter esse movimento. Não necessariamente que eu acho que isso vai substituir. Eu acho que a gente vai ter novas tecnologias aí para diminuir o impacto. Eu acho que essa coisa do vinho a granel, né? O bulk wine, o vinho a granel, é um negócio que diminui o problema. Então, vinho muito barato, a gente transporta num grande flexi tank, né? Num container gigantesco com um grande sacolão lá dentro de vinho e a gente engarrafa na origem. Aqui no Brasil é proibido ainda, mas o mercado de vinhos a granel é muito maior do que a gente pode imaginar. É gigantesco. Caramba. Tem feiras de vinho na Holanda e Amsterdã só de vinho a granel. A Argentina vende muito a granel, o Chile vende muito a granel. Mesmo no Brasil, se você for para Flores da Cunha, algumas regiões ali, se você for para São Roque, também você vai encontrar muitos produtores que utilizam esse meio do a granel. Aqui a gente pode fazer com os produtores brasileiros, mas a gente não pode importar vinho a granel. É proibido aqui. Deixa eu te perguntar, eu fiquei curioso agora, essa história da redução. Em quanto tempo? Em quanto tempo a redução? Eu acho que era um acordo de 5 ou 10 anos para reduzir. Isso eu recebi um e-mail... Não. Você falou vinho em Tetra Pak. Sofre redução. Tá. Aí a pergunta é, em quanto tempo? Depende. Não é que todos os vinhos vão reduzir, né? Tá. Não é por aí. Mas o vinho, sem nenhuma ausência de oxigênio, o shelf life, né? O tempo em prateleira que os vinhos nesse tipo de embalagem têm, geralmente é 1 ano.
Em um ano... Puxa, assim. E aí, esse é o problema também, o problema do sellout. Como que a gente vende esse vinho em um ano sem... Então, tem que ser um vinho corrente, né? Então, não é à toa que a gente vê latas, vê bag-in-box com vinho simples. É muito difícil você pegar uma lata... Tem. Mas é mais raro você pegar uma lata com vinhaço, né? Eu acho o bag-in-box, por exemplo, uma grande saída para restaurantes. Principalmente para restaurantes que não têm ali, talvez, um giro muito grande de vinho. Você consegue ter um vinho ali em taça que vai ter uma qualidade constante, uniforme, e você não vai ter perdas, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas, né, que você tem no restaurante. Você abre um vinho para taça numa terça-feira. Você vendeu 1 ou 2 taças, você vai ter mais de meia garrafa de um vinho ali que vai ficar pro dia seguinte, e aí você já vai começar a perder qualidade. O cliente não quer um vinho que está no final da garrafa, porque ele já vai desconfiar da qualidade. E o que você vai fazer com aquele final daquela garrafa? Então, eu acho uma grande saída nesse sentido. E eu concordo total. E não só isso, acho que a pandemia mostrou pra gente que a bag-in-box é uma solução para o consumo diário. A cultura do vinho aumentou no Brasil, isso é claro. E algumas famílias que nem consumiam vinho, começaram a consumir sempre. E aí falava assim, mas eu vou fazer o quê? Vou abrir a garrafa, vou perder a garrafa vai oxidar muito rápido e tal. Você com bag-in-box, você abre a torneirinha, bebe sua taça e vai ser feliz. Ele tem ali 1 mês depois de aberto, 2 meses depois de aberto, para você consumir aquele bag-in-box. Né? Claro que no final do mês ali ele vai perdendo um pouco, porque ele vai oxidando aos poucos, mas... Você tem ali uma facilidade no consumo. Mas a interação dele com o oxigênio é mínima, né? É mínima, sim. Mas na realidade o bag-in-box tem interação, porque o saco que fica dentro da caixa, né, não vou explicar tecnicamente, ele não é tão vedante como a Tetra Pak. A Tetra Pak é muito melhor nesse sentido de vedar e evitar a oxidação. Isso com certeza. E aí as latas também ganharam espaço, porque só eu bebo em casa. Pego uma lata e eu bebo, né? Não abro a garrafa inteira. Porque também muita gente tem dó de abrir uma garrafa e deixar lá, né? Sim. Então tem um pouco disso, né?